Olá, paz, meus irmãos. Então, estamos subindo uma série de vídeos falando sobre homens sábios que a Bíblia registrou, mulheres sábias que a Bíblia registrou, além de Salomão, até porque Salomão foi um homem muito sábio, mas tiveram pessoas tão sábias quanto ele e não terminaram a sua vida no caos como ele terminou. Salomão teve um exemplo de sabedoria muito forte, muito grande, mas no final da sua vida ele vacilou, ele não cumpriu o que Deus falou para a sua vida, e a gente vê lá em 1 Reis capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 e 1 Crônicas capítulo 22, no qual Deus o passou do trono porque ele foi uma pessoa rebelde, uma pessoa ingrata, desobediente a Deus no final da sua vida. Mas nós falamos no primeiro vídeo a respeito de José, que teve um bom exemplo do início ao fim. Nós falamos também do líder Moisés, do líder Bezalel e do líder Josué, a respeito de pessoas que foram pessoas sábias. Então o tema é relevante, o assunto é relevante. Assista esse vídeo até o final, interaja comigo a respeito deste assunto, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras. Então terminamos o vídeo 1 falando sobre Josué, que foi um líder muito sábio. Por quê? Porque ele recebeu uma unção de Moisés, ele copiava Moisés, ele obedecia e respeitava Moisés, ele copiava a liderança de Moisés, foi uma pessoa, leia comigo, Deuteronômio 34, o versículo 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Você quer que os seus liderados lhe deem ouvido? Seja sábio, seja uma pessoa sábia. Quando eu digo sábia, eu não digo cheia de inteligência, cheia de conhecimento, não. Uma pessoa sábia. A sabedoria é temor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, temer a Deus é um princípio, é o primeiro degrau. E Josué, capítulo 1, versículo, todo capítulo vai falar sobre isso, mas o versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. E o versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te. Ou seja, Josué foi uma pessoa que buscava Deus na palavra, buscava entendimento na palavra, buscava ser uma pessoa sábia na palavra. Quer ser sábio? Leia a palavra de Deus. Quer ter um princípio de sabedoria? Tema a Deus. Quer ser sábio por completo? Pratique a palavra de Deus. Foi o que Salomão não fez. Quer ser sábio? Pratica a palavra de Deus. Então, esse foi o último que nós falamos no vídeo 1. Agora, o primeiro desse vídeo é exatamente Davi. Davi também foi considerado uma pessoa muito sábia. Leia comigo 2 Samuel 14, 20. 2 Samuel 14, 20. Segundo Samuel 14, 20 diz assim. 2 Samuel 14, 20. Para mudar o aspecto deste caso foi que o teu servo Joabe fez isto, porém sábio é meu Senhor conforme a sabedoria de um anjo de Deus para entender tudo o que há na terra. Aqui está falando de que uma certa mulher que também era muito sábia, nós vamos falar isso na categoria mulher, uma mulher que era muito sábia de fato, e Joabe a contratou para tentar persuadir o rei, para tentar agradar o rei. Mas o rei aqui, o rei Davi, muito sábio e muito ligado a Deus, ele descobriu que era uma farsa, que era uma mentira. E essa mulher de muito sábia
passou a ser uma pessoa nécia. Por quê? Porque ela se deixou levar. Mas agora vamos falar de Davi. Davi foi um homem que nunca permitiu que suas falhas o afastassem da fonte de sabedoria. Reverenciava a Deus, ou seja, por mais que ele errava, por mais que ele pecava, por mais que ele vacilava, ele estava sempre nos pés do Senhor, estava sempre reverenciando o nome do Senhor, estava sempre pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Deus. Então, voltando um pouquinho, nós vemos que José preparou preparou o faraó, preparou toda a nação para uma grande escassez de alimento e ajudou a governar o Egito com muita sabedoria. Já o líder Moisés aprendeu toda a sabedoria do Egito, então estudou todas as lições de sabedoria de Deus. O sábio Bezalel projetou e supervisionou. Ele era sábio ao ponto de supervisionar a construção do tabernáculo e seus utensílios. Josué aprendeu observando Moisés, obedeceu a Deus e levou o povo à terra prometida. E Davi nunca permitiu que suas falhas, que seus erros o afastassem de Deus. Quanto mais ele errava, mais ele estava nos pés do Senhor. Nós vemos isso no Salmo 51. Então, por mais que você erre, por mais que você peque, saiba de uma coisa: Deus está pronto a te perdoar. Então vá para os pés do Senhor, vai para os pés do Senhor. Então, nós não vamos comentar sobre as mulheres sábias agora, vamos continuar sobre os homens. Daniel, leia comigo Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 11, diz assim: há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e aplicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel foi uma pessoa muito sábia. Daniel, conhecido como um homem em contato com Deus, era um solucionador de problemas complexos, com a ajuda de Deus. Ou seja, todas as vezes que havia ali um problema gravíssimo, uma complexidade ali no reino, ele era chamado para resolver. Ele não colocava lenha, ele não botava mais lenha na fogueira, ele não ia para o WhatsApp fazer bagunça, fazer fofoca, fazer maledicência, mas ele resolvia a situação por intermédio de Deus. O homem sábio, ele procura resolver problemas, a mulher sábia, ela procura resolver os problemas, solucionar e não ficar bagunçando mais ainda, infernizando, criticando, bagunçando, arrumando mais confusão, às vezes na família, no trabalho, e que muitas das vezes nós não vigiamos e caímos nessa cilada do inferno de criticar, de falar mal, às vezes um do outro, do chefe da família, de crente, de pastor, de gente que caiu e assim. Daniel não. Daniel, ele ia para os pés do Senhor, ele perguntava a Deus o que fazer, o que falar. Então ele foi considerado uma pessoa muito sábia. Eu estou aqui falando sobre algumas pessoas, algumas poucas pessoas que foram consideradas sábias na Bíblia, além de Salomão. Contudo, existem muitas outras pessoas consideradas sábias, e essas pessoas têm algo para nos ensinar. Então nós falamos agora sobre Daniel,
que foi uma pessoa cheia de sabedoria. E sabedoria é diferente de inteligência, de entendimento. Precisamos aprender isso. Inteligência, entendimento. Sabedoria é o princípio do temor a Deus, é o primeiro degrau, é o primeiro passo. Sabedoria de fato é praticar a palavra de Deus, é praticar. Quando você pratica, você está juntando sabedoria para a sua vida. Contudo, vigilância é acima da sabedoria. Não adianta você orar muito, ser muito entendido, ser muito sábio, e se você não vigia. Salomão não vigiou e teve o final da sua vida duvidoso, muito duvidoso. Por quê? Porque não vigiou. Então vigia, porque vigiar está acima de sabedoria. Vigilância mais sabedoria, ótimo. Vigilância, sabedoria sem vigilância não resolve muita coisa. É como oração sem vigilância, não resolve. Precisamos de vigiar, porque por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você fale, de repente por 1 minuto, 10 segundos, aquele 10 segundos de apagão que muitas vezes todo ser humano tem, e fala besteira, faz besteira, acabou tudo. 1 ano de oração, você fez uma besteira grande que vai te custar aí 30 anos, que vai te custar aí uns bons anos, não sei aonde, mas te custa. A fatura chega. Então, vigilância com suas ações, com que eu vou falar. Os astrônomos, aqueles que seguiram a estrela, Mateus 2:10, foram pessoas sábias. Estevão, quero ler. Estevão, Atos 6:8. Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Ou seja, eles não puderam resistir ao Espírito Santo que falava por intermédio de Estevão. Não podiam resistir não ao Estevão, que era apenas um homem, mas à sabedoria com que ele falava. Quando nós temos palavras de sabedoria no tempo certo, na hora certa, pode ser o maior líder, pode ser a pessoa mais entendida, pode ser o PhD, pode ser o filósofo, pode ser ter 10 faculdades. Quando o espírito de sabedoria está na sua vida, quando você tem sabedoria para falar, sabedoria na hora de falar, na hora de se calar, o que falar, o que não falar, todos se calam e todos, mesmo que batam o pé, mas entende que você está falando o que é certo. O que é certo. Já ouviu aquele ditado que ele não fala nada, demora a abrir a boca, mas quando fala coisa certa, fala pouco, mas fala o que é certo. E também tem aqueles que o Provérbios diz: não abra sua boca, continua com a boca fechada, porque é melhor você continuar assim e pensarem que você é esperto, é inteligente, sabe do que? Quando você abrir a boca, terem certeza que você é um tolo, que você é um necio. Então, continue com a boca fechada. Quando você abrir, tenha certeza do que você está falando. Sabe por quê? Porque Estevão foi um bom líder, porque ele abria a boca para poder falar coisas certeiras. Não discutia, não era para discutir, não era para bater boca, não era para arrumar confusão. Até porque ele estava lidando com pessoas graúdas naquele tempo, mas ele abria a boca para poder falar tranquilamente da palavra de Deus, das coisas corretas, com muita sinceridade, com muita honestidade. Não era aquela pessoa que ficava falando pelos cotovelos.
ou seja, um verborrágico. Conhece um verborrágico? Ele a pessoa já viu hemorragia e o sangue vai estancando, vai indo, vai estancando, não, desculpa, vai saindo e não estanca nunca. Assim é o verborrágico. Ele sai falando um montão de bobagem, daqui a pouco, para juntar aquilo tudo,